As últimas horas foram marcadas por informações bem importantes vindas do Departamento Médico do Grêmio. Mas é claro que nós vamos falar sobre o treinamento, porque é quase impossível acreditar no que rolou lá no CT Luiz Carvalho. E evidentemente, vamos abordar uma tragédia que assolou a vida de um ex-jogador do Tricolor. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara, para ficar bem informado. Para saber de Grêmio de Internacional, você sabe, é só colar aqui no Adupla. Aproveita e passa na KTO, te registra lá, usa o cupom ADUPLA e você ganha 20% em cima do primeiro depósito. E pode deixar os jogos bem mais divertidos, bem mais interessantes. Eu, por exemplo, acompanhei a vitória do Sampaio Corrêa em cima da Chapecoense, em casa. Joguei o quê? Vitória do Sampaio, um dos melhores mandantes desta Série B do Brasileirão. E ganhei, cara, ganhei e vi ainda o jogo do novo quinto colocado, pelo menos momentaneamente, na tabela de classificação. Sampaio Corrêa tá na briga, não dá para excluir o Sampaio deste cálculo. Tá tocando o terror em quem pensa, né, em dar bobeira neste momento decisivo da Série B. Então abre o teu olho, o Grêmio tá classificado virtualmente, mas precisa confirmar matematicamente. E é para isso que Renato Portaluppi, é para isso que o grupo de jogadores trabalham diariamente lá no CT Presidente Luiz Carvalho. E eu quero começar falando sobre o treinamento, porque Renato deu uma dura, pelo menos pareceu à distância. Uma longa conversa, 25 minutos, quase meia hora de papo com os jogadores no gramado. Para todo mundo ver, gesticulando bastante e só o Renato falando. Esse movimento nós podemos interpretar como também um ato de mídia do Renato. Ele poderia ter uma conversa, né, no vestiário com os atletas, como em muitas oportunidades isso acontece. Mas ele preferiu ter no campo, um papo aberto, mostrando para todo mundo e mostrando para nós profissionais de imprensa que ele estava cobrando, que ele estava fazendo ali, né, as suas cobranças, essa conversa com o grupo de jogadores. Acho que essa foto que nós estamos mostrando ela é bastante significativa, todo mundo olhando para o Portaluppi, mas esse papo foi bastante marcante no treinamento. Puxão de orelha porque a ordem do Renato é vencer o Bahia e confirmar o acesso contra o Náutico para não dar bobeira, para não deixar para a última rodada. Mas no treinamento teve outro fator que chamou também a atenção. E para mim é quase impossível acreditar no que vimos, tá? Renato escalou um time bem modificado. Selecionou 10 jogadores de linha que poderiam muito bem ser o time titular do Grêmio, se não fosse um completo absurdo pelo aspecto técnico. Eu te explico, ou melhor, eu mostro na tela a escalação que o Renato colocou lá no CT. Essa aí, ó, cara, que tem na lateral direita, Léo Gomes, aqui é a primeira modificação, o Edilson não está escalado, Jeromel, Bruno Alves, até aí tudo bem, e Nicolas na esquerda, que pra mim é lógica, mas a gente tem acompanhado que o Renato acredita que o Diogo Barbosa é o titular do setor. No meio-campo, Thiago Santos, é isso aí, Thiago Santos na vaga do Vilhaçante, que treinou no outro time, Tassiano na vaga do Bitelo, trocando a dupla de volantes, o Renato, o Tassiano entrando na vaga do Bitelo, o Bitelo também trabalhou no time de baixo, e Lucas Leiva, esse mantido. Guilherme recuperando o seu espaço no ataque, com Biel e Diego Souza, ou seja, sobraram Edilson, Diogo Barbosa, Bitelo e o Vilhaçante. Foram os 4 jogadores sacados, né? Claro que tem a alteração do Kahneman, mas essa é natural porque o Kahneman está suspenso. Você consegue acreditar que o Renato testou esse time para encarar o Bahia? Eu acho impossível de acreditar nisso, tá? Acho que ele pode até ter observado, mas acho impossível, inviável que esse seja o time do Grêmio para o enfrentamento diante do Bahia no próximo domingo na Arena. O Renato não vai tirar simplesmente os melhores jogadores do time, que são Vilhaçante e Bitelo, para, né, sei lá, para colocar o Thiago Santos e colocar o Guilherme, já que o Tassiano apenas seria reposicionado.
Acho impossível de acreditar nisso, mas vamos acompanhar com muita expectativa os próximos treinamentos para saber se o Renato fará uma loucura dessas ou não para esse jogo que é importante e é decisivo. Informações importantes do departamento médico. Janderson apareceu no gramado pela primeira vez para correr, evolui na sua recuperação, que é uma notícia positiva para a carreira do jogador. Janderson correu acompanhado do Campas, que também está muito próximo de voltar aos gramados. A outra informação vinda do DM é que o Jonathan Robert passou por cirurgia, e essa é uma notícia triste, né? O Jonathan Robert vai ficar mais 8 meses parado, passou por procedimento cirúrgico e só deve voltar aos gramados lá por meados do mês de junho, final do mês de junho, início de julho, mais um longo período de recuperação na carreira do Jonathan Robert, que ficou 8 meses parado, é a mesma lesão, infelizmente, né, do início desse ano até o momento em que ele, em setembro, começa a recuperar o seu espaço. A Arena Porto Alegrense espera 27 mil torcedores para o jogo contra o Bahia, informação que foi divulgada também nas últimas horas, mas esse número poderá aumentar se você aí confirmar a sua presença, comprar o seu ingresso e for apoiar o Tricolor. Então faça isso se você puder. Para a gente fechar o Diário do Grêmio KTO, eu quero fechar com uma notícia triste, uma notícia muito triste, uma tragédia, infelizmente. O ex-zagueiro do Grêmio, ex-zagueiro e lateral esquerdo, Newton, aos 32 anos, sofreu um acidente de carro no norte do Rio Grande do Sul. Ele estava acompanhado da sua esposa, o veículo em que eles se encontravam colidiu com um caminhão na rodovia e a esposa do Newton acabou falecendo. A esposa dele se chamava Maria Sônia Santin, também de 32 anos. O Newton foi socorrido e levado para um hospital. Felizmente, a esposa dele acabou não resistindo ao grave acidente. Um abraço para o Newton, toda a solidariedade e os pêsames por conta da perda e uma boa recuperação. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.